relação aos reféns israelenses, há um entendimento, principalmente do setor de defesa, dos militares, que a situação de saúde deles é muito precária e que isso tende a piorar na medida em que o inverno se aproxima. Há uma série de reuniões agora, justamente convocadas por esses setores de defesa e militares, para tentar retomar os esforços para apresentar algum tipo de plano novo diante do fato de que o Hamas rejeitou os planos anteriores. Há um entendimento, principalmente dessa parte do setor de defesa e militar de Israel, é que havia uma expectativa por parte aí da área política e também militar de que o Hamas fosse flexibilizar posições a partir da morte do líder Yahya Sinwar em meados de outubro passado. Isso não aconteceu, o Hamas continua a insistir nos dois principais pontos no processo de negociação, ou seja, o fim da guerra e a retirada integral das tropas israelenses de todo o território da faixa de Gaza. Há um entendimento, principalmente do setor de defesa e militar, de que sem esses dois itens, sem a retirada integral das forças israelenses, sem o encerramento da guerra, não há nenhuma outra forma de conseguir libertar os reféns que ainda se encontram vivos na faixa de Gaza. Importante também lembrar uma pesquisa do Canal 12 que mostra que 69% do público israelense tem como prioridade garantir um acordo que liberte os reféns em detrimento à continuidade das operações militares na faixa de Gaza. Um dado importante também é que hoje, ao Comitê de Relações Exteriores do Knesset, do parlamento israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o Hamas quer o fim da guerra para retomar o poder na faixa de Gaza e que ele, Netanyahu, não irá permitir isso em nenhuma circunstância. Disse também que Israel atacou o Hamas sob o ponto de vista militar, mas que não atacou em relação às suas capacidades de governo. A dúvida aqui é como fazer isso. Aliás, essa é uma das principais críticas que se faz a Netanyahu, dentre várias críticas e que sofre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, também do ponto de vista interno, como também por parte dos aliados, em especial do governo do presidente Joe Biden nos Estados Unidos, é que a única maneira de atacar o Hamas do ponto de vista de governo é apresentar uma alternativa política ao próprio Hamas. Os Estados Unidos defendem uma autoridade palestina renovada, enfim, algum tipo de capacidade política, de força política que seja capaz de substituir o Hamas na faixa de Gaza. Portanto, a posição de Netanyahu é de que o ataque à forma de governo do Hamas deveria acontecer. Só que a forma como isso deve acontecer, de acordo com as críticas internas e externas, é a partir do momento em que Israel se comprometer com algum tipo de alternativa política ao Hamas. Caso contrário, essa situação vai permanecer, Israel vai continuar a combater na faixa de Gaza. Os próprios militares dizem que os objetivos já foram alcançados, mas eles obedecem a decisões políticas. Então eles continuam a combater na faixa de Gaza, a enfrentar membros dos grupos terroristas locais, tanto do Hamas quanto da Jihad Islâmica Palestina, que já não estão mais organizados do ponto de vista militar, mas lutam como grupos de guerrilha. E mesmo assim, eles conseguem infligir uma série de baixas militares israelenses. Os militares vão continuar a lutar na faixa de Gaza até que haja uma decisão política diferente disso, ou seja, a apresentação de uma alternativa política ao próprio Hamas. Nesse momento, Israel chegou a um ponto final na faixa de Gaza até que haja uma decisão política. Cabe agora aos políticos israelenses tomarem uma decisão e não os militares. Os militares são subordinados às forças políticas locais.